Você está pronto para entender como funciona o mundo espiritual e como ele impacta diretamente nossa vida? Vamos descobrir como a realidade espiritual é tão concreta e poderosa quanto aquela que percebemos com nossos sentidos, uma experiência que vai abrir seus horizontes e transformar a maneira como você vê o mundo. Mas antes de começar, te convido a seguir o canal. E se gostar desse vídeo, deixe seu like. Em uma incrível jornada para desvendar os segredos profundos que cercam o nosso mundo, somos desafiados a compreender algo surpreendente. A verdadeira essência dessa realidade vai muito além do que podemos ver e tocar. É como se existisse um universo espiritual escondido nas entrelinhas do nosso mundo físico. E acredite, essa busca por entendimento sonda até mesmo aqueles que têm uma fé inabalável. Normalmente, ficamos concentrados no que nossos olhos conseguem captar, nas coisas palpáveis que estão bem diante de nós. Porém, existe uma dimensão vasta e profunda que escapa aos limites da nossa visão. É nesse ponto que a Bíblia entra em cena como um verdadeiro tesouro de sabedoria espiritual, nos guiando para compreender que tudo o que compõe este mundo foi moldado pela palavra divina. Cada coisa que podemos tocar e enxergar no plano físico é, na verdade, um reflexo do que acontece no âmbito espiritual. Vamos dar um pulo até as palavras imortais do apóstolo Paulo, que escreveu uma carta inspiradora a Coríntios. Ele nos faz pensar na diferença entre o que está à vista e o que permanece invisível. Segundo Paulo, aquilo que captamos com nossos olhos é temporário, passageiro, enquanto o que permanece oculto a nossos sentidos é eterno e verdadeiro. Isso nos convida a entender que o mundo espiritual não é algo abstrato, é uma realidade tão real quanto o mundo físico que conhecemos, e sua grandeza é muito além do que podemos imaginar. Agora, prestem atenção. Essa vastidão espiritual não é um lugar parado, é um campo ativo e em constante movimento. A Bíblia nos revela um cenário incrível, onde o reino espiritual abriga desde a divindade de Deus, Jesus e seus anjos bondosos, até a presença sombria de Satanás, seus demônios e entidades malignas. Imagine um confronto épico entre o bem e o mal, uma batalha que acontece nas esferas celestiais, bem acima de nossas cabeças. E isso não para por aí. Agora, imagine que estamos no meio dessa batalha cósmica, mesmo enquanto vivemos nossas vidas aqui na Terra. A carta a Efésios, outra joia preciosa nas Escrituras, nos sussurra que, embora habitemos corpos terrenos, estamos envolvidos em batalhas espirituais. Lutamos contra forças poderosas, enfrentamos desafios contra forças malignas que permeiam os cantos mais altos dos céus. Vamos desvendar um segredo profundo que conecta os mundos que vemos e aqueles que estão escondidos, onde forças espirituais têm um impacto real em nossa vida aqui na Terra. Imagine batalhas épicas acontecendo nos céus, bem além do que nossos olhos podem ver. Essas batalhas invisíveis afetam diretamente o que acontece em nosso mundo. E é incrível como a Bíblia revela essa dinâmica fascinante. Dentro dessa trama celestial, o céu é dividido em 3 níveis distintos. Temos o céu logo acima de nós, o vasto espaço celeste que se estende ainda mais, e finalmente o lugar onde Deus reside. O segundo nível merece destaque, pois é o epicentro das atividades demoníacas. Ele se encontra entre o primeiro e o terceiro nível, e é nesse plano que encontramos a posição de Satanás e seus anjos caídos, orquestrando um reino de sombras que influencia diretamente a nossa realidade terrena. Vamos nos aprofundar numa história bíblica impressionante, a história de Eliseu e seu servo. Imagine que um rei enviou um exército para capturar o profeta Eliseu. O servo de Eliseu ficou aterrorizado, mas Eliseu tinha um entendimento espiritual mais profundo. Ele orou, pedindo que os olhos do servo fossem abertos para ver a realidade invisível. E então, como num passe de mágica, o servo viu colinas cheias de cavalos e carros de fogo, um exército celestial enviado para proteger Eliseu. Essa história é um alerta para a importância de compreendermos o lado espiritual. Nós, como filhos de Deus, temos um lugar especial nos céus em Cristo. Isso nos dá a incrível capacidade de influenciar o mundo espiritual por meio da oração e do jejum. A Bíblia nos mostra que nossas orações têm um impacto real nas coisas invisíveis. É crucial continuar orando, confiantes de que Deus está ouvindo e respondendo aos nossos pedidos. É como montar um quebra-cabeça espiritual, onde cada oração é uma peça importante. Por isso, devemos perseverar,
Não desanime nas suas orações. Continue orando com fé, buscando a vontade de Deus. Porém, devemos ficar atentos às artimanhas do maligno, que tentará nos desencorajar. Como guerreiros espirituais, precisamos proteger a nós mesmos, nossas vidas e nossas famílias por meio da oração constante e da busca por Deus. À medida que entendemos melhor o mundo espiritual e a força da oração, ganhamos confiança para enfrentar as batalhas com determinação. Quanto mais crescermos nesse entendimento, mais podemos tomar a iniciativa na batalha espiritual que nos cerca. Orar, jejuar e buscar Deus são nossas armas. E não é só para obter respostas, mas para alinhar nossas vidas com a vontade divina. Quando isso acontece, enfrentamos as lutas espirituais com coragem e confiança, sabendo que Deus está ao nosso lado e que nossas orações têm o poder de mudar situações e influenciar o mundo espiritual. Vamos então perseverar na oração, sempre buscando a vontade de Deus e exercendo a autoridade que temos em Cristo para trazer o reino de Deus à terra. A nossa jornada espiritual está só começando, e Deus está conosco a cada passo do caminho. Continue acompanhando essa incrível aventura. Que a paz de Deus nos acompanhe sempre.